Medicamento. Pânico geral no sistema. Todo mundo tem medo do remédio psiquiátrico. Eu vou ficar dopado, vou ficar dependente. Ai meu Deus, melhor eu nem ir no psiquiatra. Qual que é a realidade das medicações? Uma das maiores revoluções que a gente teve dentro da psiquiatria foi em relação à farmacologia. Lá no passado a gente tinha poucos recursos farmacológicos e realmente tinham muitos medicamentos que causavam dependência. Mas hoje a gente tem vários tipos de medicamentos que normalmente não causam dependência, mas ainda tem alguns que causam, e rápido. Por que você está dizendo isso, Fabiana? Porque o diferencial é o acompanhamento que você tem sobre esses medicamentos. Por exemplo, se eu prescrevo um medicamento X, quando eu faço essa prescrição, eu tenho um pensamento lógico de tratamento e eu acompanho. Tem remédios que são ideais para você usar por um mês, tem remédios que você pode usar por meses, tem remédios que você pode usar por anos. Acompanhar a curva ascendente desse remédio, a estabilidade, a retirada dele, isso é o que a gente chama de acompanhamento. E é o que normalmente não tem. Por isso a gente tem tantos casos de dependência de medicamento. Os medicamentos são excelentes, a gente não briga com eles. Cada um tem uma função e um tempo determinado. E aí é um médico psiquiatra que vai fazer essa avaliação e esse acompanhamento. Porque eu já tive casos de pacientes que eu falo, já está pronto para tirar e falar, não quero. Então o maior medo da pessoa é retirar o remédio quando chega o momento. E aí não é porque ele está dependente quimicamente, é o medo. É o medo de voltar a ter tudo que ele teve no passado. Então cada situação é muito específica. E quando me pergunta, todo remédio psiquiátrico dopa? Não. A sensação de estar dopado que o paciente fala é porque alguns medicamentos em doses inadequadas podem causar um enlentecimento mental e motor. Aquele paciente que você fala, ele está assim lento, ele não consegue raciocinar, porque a dose do medicamento pode estar inadequada. E quando isso acontece, isso é muito singular. Tem pacientes que, por exemplo, com um comprimido, ele resolve uma dose inicial. Tem pacientes que é com a metade dessa dose. Tem pacientes que é com um quarto dessa dose. Nós não temos como saber qual que é a dose sua sem que você tome o medicamento. E sabe uma coisa que é muito frequente? Você prescreve o remédio para o paciente, você fala, olha, a dose inicial é X, mas vamos começar com a metade? E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Ele teve qualquer desconforto, ele suspende o medicamento e fala assim, não deu certo, dormi demais, eu fiquei... Independente do que aconteça, ele não fala para o colega que acompanhou qual foi o resultado. Se eu não souber o que aconteceu, eu não tenho a possibilidade de ajustar. Consegue entender que a peculiaridade de cada organismo, a sensibilidade de cada organismo para a medicação, não tem como a gente adivinhar. Então a gente tem um padrão, a gente tem um protocolo de iniciar tratamento, mas esse protocolo ele não é igual para todo mundo. A sensibilidade do ser humano, ela é individual, principalmente para os medicamentos psiquiátricos. Então o fundamental é o acompanhamento do profissional para essas medicações, para ajuste de dose, para acompanhamento, para não ter a sensação de estar dopado e nem para que se desenvolva uma dependência medicamentosa.